E aí, pessoal, vamos trabalhar hoje aqui um tema bem interessante sobre espiritualidade que a gente encontrou aqui na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Esse livro é um livro que deve ser estudado por todos nós que estamos dentro do espiritismo, e às vezes a gente até peca um pouquinho por estudar pouco esta obra. É uma obra que vai trazer muita informação a respeito do mundo espiritual para nós. Pessoal, a gente está aqui com a mensagem do Dr. de Meury. Ele foi morto em Albi, em Tar, mas Tar se escreve T-A-R-N. Ele foi morto na cidade de Albi, em 25 de janeiro de 1865. Ele era médico homeopata. Ele era muito distinto nesta cidade, chamada Albi. O seu caráter, narra aqui o livro, tanto quanto o seu saber, lhe havia conciliado a estima e a veneração de seus concidadãos. Todo mundo gostava dele. Ele era um homem de bem, uma pessoa que trazia, muita coisa boa para as pessoas que viviam com ele, conviviam com ele, Médico homeopata, trabalhava então a questão da saúde. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis. E apesar da idade avançada, nenhuma fadiga lhe custava quando se tratava de ir cuidar de pobres doentes. O preço das suas visitas não o preocupava. Custava-lhe menos deslocar-se pelo desgraçado do que por aquele que ele sabia que teria então o poder de pagar. Porque, ele dizia, esse último, na falta dele, poderia sempre conseguir um médico. E aquele sofredor, o primeiro, não só dava os remédios gratuitamente, mas com frequência ele deixava com que o prover as necessidades materiais. O que, por vezes, é o medicamento mais útil. Pode-se dizer dele que era o cura de Arns da medicina. Cura de Arns, eu acredito que seria um bispo católico, foi uma pessoa muito boa e era médico. Por que eu estou fazendo aqui esse pequeno estudo sobre esse homem, gente? É porque se precisa falar muito sobre as pessoas boas, as pessoas que trouxeram alguma informação boa para a humanidade, um exemplo bom para nós. A gente está muito em dívida, a sociedade com exemplos bons. E veja, esse exemplo aqui é de 1865, da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, o Dr. de Meury, ele havia abraçado com muita ardor a doutrina espírita. Ele era espírita. E ele encontrou, no espiritismo, a chave dos mais graves problemas, diz aqui a lição, cuja solução pedir em vão a ciência e a todas as filosofias. Então você, veja bem, ele médico, homeopata, precisava de respostas e foi no espiritismo que ele encontrou essas respostas. Hoje nós vamos ver aqui a consequência deste aprendizado dele e dessa forma de viver dele para ele no plano espiritual. Porque nós vamos ver aqui a comunicação que ele deu depois do seu desencarne. O seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender tudo a seu alcance. Assim, ele foi um de seus mais zelosos propagadores, ou seja, do espiritismo. Relações de viva e mútua simpatia se haviam estabelecido entre ele e nós, por correspondência. Gente, quem está narrando essa história aqui é Allan Kardec. Então ele está dizendo que esse Dr. de Meury, está falando das qualidades dele e que os dois tiveram uma relação muito próxima. E por isso ele toma a liberdade de falar sobre ele nessa obra que vem trazer para nós as entrevistas com o plano espiritual, com os espíritos que partiram para o mundo espiritual, em suas mais diferentes categorias hierárquicas. E, inclusive, ele diz que correspondia com eles. Naquela época era por carta, gente? Ele soube, Kardec, ele diz aqui, soubemos de sua morte em 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi conversar com ele. Eis a comunicação que ele nos deu no mesmo dia. Então,
Dr. Demeuri vem depois do plano espiritual, através da mediunidade, né, de médiuns trabalhadoras que trabalhavam com Kardec. Eram 3 médiuns, né? Que, se vocês procurarem, vão procurar saber, eram principais, né? Essas 3 meninas que trabalhavam na mediunidade com Kardec. E outras pessoas também mandavam para ele cartas mediúnicas, né? Mas olha aqui o que diz o Dr. Demeuri. Eis-me aqui, prometera a mim mesmo, vivo, que logo que estivesse morto, viria, se isso me fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo, Senhor Allan Kardec. A morte dera à minha alma um pesado sono, que chamamos letargia, mas meu pensamento velava. Sacudia esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Despertei, num salto, fiz a viagem. Então ele está dizendo que ele entrou em um certo torpor, logo depois que ele desencarnou, uma espécie de sono pesado, né? E ele, logo em seguida ele sacode, quer dizer, ele se esforça mentalmente e faz então a passagem para o plano espiritual e se vê lá do outro lado. Aí ele vai dizer como que ficou a situação dele. Ele que foi uma pessoa boa, uma pessoa que sempre fez o bem, uma pessoa que trabalhou pela humanidade, pelas pessoas que o cercavam, que curou as pessoas, que ajudou, que deu a elas inclusive sustento material. Como sou feliz! Não estou mais velho nem enfermo. Meu corpo não era senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas jamais franzem o rosto, cujos cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Sou leve como o pássaro, que atravessa como um voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo, amo, inclino-me ante a grandeza, a sabedoria de nosso Criador, as maravilhas que me rodeiam. Então veja bem que ele chegou no plano espiritual, passou para a dimensão espiritual e se sentiu plenamente feliz. Foi algo imediato. Quer dizer que o céu ele já carregava dentro dele. Bastou sintonizar com as pleiades espirituais do amor e do bem no outro plano que ele já sentiu essa plenitude. É importante, gente, você que quer ser feliz, isso é um caminho. Não é algo que você vai alcançar do dia para a noite, mas é fazer no dia a dia, fazer a sua reforma íntima, fazer a sua melhoria como pessoa. Sou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá falar das esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, tentarei, ó meu mestre, vou fazer um estudo e virei depositar perto de vós a homenagem de meus trabalhos de espírito que vos dedico antecipadamente. Até breve, Demeuri. Bom, eu vou ficar só nessa parte aqui, ó, que eu li para vocês e que eu conversei. Procure, gente, né, em o livro O Céu e o Inferno, lá onde fala sobre esse irmão, o espírito Demeuri. E você pode pesquisar aqui pela internet no site Kardecpedia, no kardecpedia.com. Você vai pesquisar Dr. Demeuri, livro O Céu e o Inferno. E você vai ver mais sobre a história desse espírito, o maravilhoso trabalho dele no plano espiritual, as outras comunicações que ele dá a respeito da sua vida do outro lado. E talvez mais para frente a gente até fale sobre isso aqui. Mas eu quero de vez em quando trazer um vídeo diferente sobre as outras obras de Kardec, porque ele vai complementar, né, aquilo que a gente já busca sempre nessas obras espíritas maravilhosas, que muitas vezes estão esquecidas, né, estão lá empoeiradas numa determinada gaveta, ou na própria estante do centro espírita, ou as pessoas não têm nem o conhecimento. Tem muita espírita, aliás, né, homem e mulher, que não acompanha as obras de Kardec. Lê romance, né, vê vídeos, mas não sabe dessa riqueza maravilhosa que traz para nós as obras de Allan Kardec. Eu agradeço a paciência que você teve comigo
Eu sou uma pessoa que apenas lê alguma coisa, eu não sou assim tão sabedor das coisas, mas quero compartilhar com vocês um pouquinho que a gente aprende em essa doutrina maravilhosa que nós adotamos para a nossa vida, o Espiritismo. Beleza? Deus abençoe e ilumine seu coração. Muito obrigado.